só mais um texto para a gente iniciar estudando pelo menos um ponto aqui desta oração de Paulo. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27. Está assim. Paulo diz: agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e da minha parte cumpro o que falta das aflições de Cristo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Isso é uma coisa que o inimigo está destruindo nesse tempo, na mente de muitos irmãos, é a igreja. O que é a igreja? Hoje os irmãos querem ser a igreja sem ser igreja, eu não sei como é que explica isso. Eles querem ser a igreja no modelo deles, eles querem ser a igreja sem a comunhão, sem a vida do corpo, eles querem ser inseridos sem inserir, eles querem ser servidos sem servir, eles querem receber, mas não querem dar, não querem entregar, estão simplesmente deslocados. Eu já usei essa figura. Você imagina numa região onde existe pelo menos 5.000 gnus e uma leoa. Uma leoa, ela consegue amedrontar 5.000 gnus. Mas se você pensar que se os gnus investissem contra essa leoa, ela correria. E por que ela não corre? Porque elas sabem que eles não têm união. Eles são muitos, porém dispersos. Esse é o primeiro ponto. Ela sabe que a fraqueza deles, a falta de força deles, é que eles não têm consciência da unidade. E a segunda questão muito importante, é que ela começa a discernir aonde estão os fracos. E o que ela faz com os fracos? Dispersa eles. Então ela fica horas e horas, movimentando eles, cercando eles, até ela discernir os fracos. Aí quando ela discerne os fracos, ela vai cansando eles. À medida que cansa, os fracos ficam para trás. Aí ela o devora. É assim que ela faz. A Bíblia diz que Satanás, ele ruge como um leão. Esse é o seu trabalho. Meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus nesta hora. Não brinque. Não brinque, não ache que a sua vida está no seu controle, não faça como Judas. Não pense que você pode salvar sua vida. Você não poderá salvar-se. Então observe bem, ele diz, a igreja que é o seu corpo, da qual foi constituído ministro segundo a dispensação de Deus. Essa palavra dispensação de Deus vem de uma palavra grega, oikonomos, da onde vem a palavra economia. Então ele está dizendo que ele é ministro segundo a economia, segundo a administração de Deus, que me foi dada por vós, a fim de cumprir a palavra de Deus. Aí ele diz assim, o mistério. Essa palavra tem um conteúdo, ele diz, o mistério que esteve escondido dos séculos e das gerações. Imagine, irmãos, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo o que os patriarcas não puderam ler, o que eles viram distante. O escritor aos Hebreus diz que eles olhavam distante e eles saudavam. Eu quisera muito neste momento poder levar vocês um pouquinho para Hebreus, para ver o que significava isso para Abraão. Diz que Abraão, ele peregrinava para uma cidade que tinha fundamentos. Então aquela peregrinação de Abraão era em torno de uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Essa cidade, ela tem uma fase, ou tem algumas fases. Nessa primeira fase, é a fase daquilo que Cristo edificou e os apóstolos estão trabalhando sobre esse fundamento. A igreja, que nós estamos aqui vivendo. E agora, a outra fase é a Nova Jerusalém, essa cidade nupcial. Irmãos, não é estarrecedor, assustador, no bom sentido da palavra, se é que eu posso dizer, imaginar que Abraão, por mais que estivesse longe, ele estava andando, saudando isso, como se ele estivesse dizendo para aquelas pessoas, Deus tem uma cidade, eu estou caminhando para ela. Ele era um peregrino, ele ia armando tenda em lugares
ia avançando, e se as pessoas perguntassem, Abraão, para onde você está indo? Eu estou indo para a cidade de Deus. E ele morreu e não chegou nessa cidade. E outros vieram. E tudo isso, irmãos, era uma maneira de Deus falar a nós e também falar a eles. E Deus falou na medida que eles podiam ver. Imagine o que ele viu de Cristo. Ele viu quando Deus disse, não mates o teu filho. Não mates o teu filho. Imagine quando Isaac diz, pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, e agora cadê o cordeiro? Nós não trouxemos cordeiro. Aí ele diz assim, Deus tem um cordeiro. O cordeiro está nas mãos de Deus. Deus tem um cordeiro. Sabe o que ele estava dizendo para si mesmo? Aconteça o que acontecer com meu filho. Eu sei que tu existes. E que não é o meu filho que o Senhor quer. Porque o Senhor tem um cordeiro em algum lugar. Sim, irmãos. Deus tinha um cordeiro dentro dele. Era o seu próprio filho. Ele disse, Deus vai prover um cordeiro, meu filho. Nem Abraão teve noção da grandeza, do poder daquelas palavras. Porque estas palavras ecoaram por 2000 anos. Até que João Batista diz assim, eis! Essa palavrinha aqui, só essa palavra. Se você entrar na etimologia dela, entrar na raiz dela, você vai ver que ele dá um brado. É um brado de espanto de alguém que estava esperando, aguardando. É como se houvesse um cordeiro, uma expectativa de que Deus iria trazer o cordeiro, aquele cordeiro que Abraão disse, ninguém nunca o encontrou. Aí ele olha e diz, eis o cordeiro. Está aí o cordeiro, esse é o cordeiro. Todos que ouviram aquilo tiveram iluminação de dizer, aqui está o cordeiro do qual Abraão falou. Esse é o cordeiro. Irmãos, mistérios. Estava tudo oculto. Tudo oculto. Para Paulo fez sentido quando Jesus disse, eu sou Jesus. Quando ele usou essas duas frases aqui, ele diz, ego eimi, Yeshua. Meus irmãos, só isso fez com que Paulo dissesse aos filipenses, eu considerei tudo perda, por causa disso. Tudo que para mim era lucro se tornou lixo do lixo, por causa disso. Porque Jesus é Deus. Quem esteve lá na cruz é Deus. O que ressuscitou é Deus. O que está no trono é Deus, mas Ele também é homem. E não só isso, Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo, a igreja é isso. A igreja não é instituição, não é organização. A igreja é organismo, a igreja é o corpo de Cristo, ela está ligada a Cristo. Cristo e a igreja é um. Cristo e o Pai é um. Esse é o mistério. Eles não entenderam, irmãos. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés. O que eles viram em sombras. Você consegue entender isso? Eles caminharam vendo uma sombra. Eles só podiam ver sombra. Você e eu não estamos vendo sombra. Pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, você não está vendo sombra. Você está vendo a realidade. Nós somos a realidade. Nós podemos dizer hoje, com toda a força que é no nosso coração, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele está no trono, Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne, Ele venceu o diabo, e Ele voltará para nós. Não é um momento qualquer, não é uma reunião qualquer, não é